22 de fevereiro de 2002, morreu Jonas Malheiro Savimbi, o líder guerrilheiro angolano, morreu aos 67 anos, de arma na mão, faz esta quarta-feira 15 anos. 15 foram também as balas que o deitaram por terra. Os restos mortais de Jonas Savimbi permanecem no cemitério de Luena, na província do Mochico, no leste de Angola. Fundou a UNITA em 1966, arrastou multidões, desafiou todas as formas de poder e chegou a controlar a maioria do país. Aleluia Savimbi é um dos filhos de Jonas Savimbi, que hoje está então comigo aqui nos estúdios da RFI. Boa tarde, antes de mais, Muito obrigada boa por ter tarde. aceitado este convite. Boa tarde. Eu pergunto-lhe como é que era o seu pai? O meu pai era uma pessoa muito carinhosa, pessoa que nos ensinou valores como o trabalho, valores, digamos, sempre de gostar dos outros, da terra, e foi sempre uma pessoa que nos ensinou a trabalhar bastante para poder alcançar objetivos na vida. É o que fizemos até agora, mesmo depois dele ter falecido. E como é que recorda o seu pai, por exemplo, aos seus filhos, Olha, que nunca o conheceram? sim, claro, uma pergunta que é muito válida e eu vou acrescentar dizendo que nós estamos a preparar um livro sobre o pai porque depois de muito tempo, muita história foi mal contada sobre ela. E o que foi ainda muito mal para nós foi a questão do jogo que saiu nos últimos tempos. Em que Jonas Savimbi aparece como Aparecia como uma imagem muito negativa e então guerrilheiro. nós fomos obrigados a dizer aos nossos filhos quem era o pai, quem era o avô delas, em termos de pessoas, em termos de família, quais são os valores que ele defendia para a família e para Angola, para a África. E esse livro vai sair amanhã. Estará presente talvez dentro de algumas semanas na FNAC ou em outros tipos de livraria. E é mesmo para contar, digamos, a história do pai como pessoa e não só o que muitos contaram de mal sobre ele. Portanto, contar o outro lado do vosso pai. Claro, Eu perguntava-lhe quais foram as circunstâncias exatas da morte de Jonas Savimbi. olha, eu infelizmente não poderei te explicar claramente essas circunstâncias porque eu não estive presente, eu estive em Paris quando o pai faleceu. O que eu posso simplesmente dizer é que ele morreu combatendo sempre para ideias da liberdade para Angola. Mas fala-se aqui numa questão também de existirem cumplicidades estrangeiras, de que ele teria sido atraiçoado pelo seu próprio telefone satélite. Sabe alguma coisa em relação a isso? Olha, eu não posso sinceramente dar nenhuma, digamos, ponto de vista sobre este aspecto porque não sei. É claro que eu Em todo o penso caso, o que seu pai houve, morreu da claro, mesma forma que viveu a vida toda, de arma na mão. claro, de arma na mão, defendendo os angolanos, sobretudo, para a democracia em Angola, para a liberdade dos angolanos, e é isto que ele sempre quis para os angolanos, e quando vemos a situação de Mas o Angola facto de hoje, ele ter morrido também de arma na mão, como sempre viveu, não dá a ideia de que ele era um homem de guerra. a imagem de guerra é uma imagem que todos os que fazem guerra têm. Não é só a imagem de Jonas Savimbi. Quando se faz guerra, sabe-se que as imagens nunca são sempre positivas. Isto aqui sabe-se claramente. Mas que ele não foi só um homem de guerra. Foi um homem que sempre quis conquistar a paz em Angola, mas que pela via, digamos, normal, por negociações que sempre houve, como Bicesse, como outros, mas que houve, infelizmente, muitos impedimentos também da parte do governo, claramente, dizendo assim, o que faz com que, infelizmente, a guerra continuou, mas que o país sempre quis defender, mesmo para os angolanos, uma grande liberdade e democracia em Angola. E quando vemos Angola hoje, eu penso que ele tinha razão de combater para esta Angola. A morte do seu pai, de alguma forma, contribuiu para a paz de Angola. Sim, digamos, ele não só talvez a morte dele, mas digamos o combate que ele sempre levou concretizou-se depois da morte dele, mas que quando vemos hoje esta paz em Angola, é uma paz, digamos, só de aparência, uma paz, digamos, que não se concretiza, digamos, nas cabeças dos angolanos. É uma paz parcial para mim, porque para mim, é claro, claro, não sei, as armas.
mas que os angolanos continuam a sofrer. Eu vou para Angola regularmente e vejo Angola uma situação triste, economicamente falando, em termos de infraestruturas, em termos de hospitais, em termos de escola. É um país que, infelizmente, tem que fazer tudo para conquistar outra vez uma democracia clara. E é isso que falta hoje em Angola. Angola seria diferente se o seu pai fosse vivo? Claro. Como é que seria? Como é que via uma Angola se o seu pai Olha, fosse vivo? eu penso que o meu pai gostava, sobretudo, dos angolanos e da Angola, sua terra natal. E eu penso que via-se no que ele queria fazer para com os angolanos. Primeiro, os angolanos sempre. E este ponto de vista, eu tenho uma impressão que não é igual com o governo angolano, que não mete os angolanos na primeira posição. E então, quando nós vemos a situação dos hospitais em Angola, as escolas, tudo o emprego para os angolanos, você sente que não há vontade política da parte do governo para se poder fazer com que os angolanos sejam felizes na terra natal. E eu penso que como o pai seria uma coisa muito diferente. E esta UNITA que foi fundada pelo seu pai, como é que a vê? Continua a ser a UNITA de Jonas Savimbi? A UNITA continua firme, continua liderada pelo senhor Isaías Samakuva. É um partido popular que tem muito apoio nos meios da população angolana e que continua a trabalhar para poder conquistar o poder em Angola, para poder praticar, digamos, os ensinamentos e as ideias do meu pai. Digamos, criar para os angolanos empregos, trazer para os angolanos, digamos, infraestruturas, digamos, desse nome, hospitais, escolas. E é isso que a UNITA quer fazer e continua fazendo, digamos, de maneira agora, digamos, mais democrática, digamos, mais aberta, mas não com armas na mão. E eu penso que continuaremos, a UNITA continuará neste mesmo sentido, para poder trazer uma mensagem diferente aos angolanos. Não com armas nas mãos, mas em todo o caso, há eleições à porta em Angola. O cabeça de lista do MPLA, partido no poder, é o general João Lourenço. O que é que pensa da possibilidade do poder em Angola cair na mão dos generais? Olha, eu conheço um pouco a história do João Lourenço, por poder, nós vivemos muito tempo em Angola, foi general, mas o que penso os angolanos esperam é que hajam eleições livres em Angola. Se as eleições forem justas e forem transparentes e que o João Lourenço for a ganhar as eleições, imaginemos, o que nós esperamos angolanos é que ele possa mostrar pelos atos que houve uma mudança em termos de democracia em Angola, em termos de muitos aspectos que os angolanos hoje não veem e que mudaram desde o fim da guerra. Se isto for o que ele for a fazer, poderemos ver, mas que eu tenho muita dúvida em pensar que João Lourenço possa mudar o que se passa hoje em Angola, infelizmente. Mas, em todo caso, o presidente do partido no poder, MPLA, continua a ser José Eduardo Santos, apesar de se afastar no poder, de se afastar desta corrida à presidência de Angola, ele vai continuar atrás de João Lourenço. Portanto, pergunto-lhe em que ponto é que poderá estar essa mudança? Eu penso que não vai haver uma mudança profunda. Haverá uma mudança, digamos, só de imagem, de pessoa que vai ficar por frente, que vai ser João Lourenço, mas que sabemos todos que quem vai continuar a dirigir o país vai ser o presidente Luís Santos. Então, o que faz com que esta mudança, uma mudança que penso vai ser uma mudança só, digamos, em termos de pessoa, mas não em termos de nível política. E o que faz com que não penso que as mudanças não vão aparecer agora, mesmo se João Lourenço for amanhã ser ele representante de Angola, infelizmente. A UNITA pode chegar ao poder? Espero que sim. Espero que sim, porque a UNITA está preparada e nós vemos com os simpatizantes, com irmãos que trabalham na UNITA. Eu tenho 2 que trabalham na UNITA hoje. Há muito trabalho que se faz perto das massas sociais em Angola. E se eleições forem justas e transparentes, infelizmente nunca foram em Angola, eu penso que a UNITA pode chegar até o poder e esperemos que seja E porquê é que assim. nunca chegou?
Porque, como eu disse há pouco tempo, se formos a contar as eleições em Angola, em 92, eu estive presente, era mais criança, mas eu estive presente. Em 2008 e depois em 2012, houve sempre uma fraude claramente feita. E tivemos provas desta fraude. As eleições nunca foram transparentes em Angola, até hoje. Então, não podemos dizer que o governo angolano é um governo que foi claramente eleito pelos angolanos. O que faz com que, se houver eleições claramente transparentes, não há razão com que a UNITA não chegue no poder. Temos hoje uma imagem sobre o apoio popular em Angola que nunca foi tão forte como agora, porque os angolanos continuam a sofrer depois do que se passou e pensavam que as coisas iriam mudar, mas que não mudaram até agora. Eu pergunto se eventualmente equaciona uma carreira política em Angola na UNITA, por exemplo. É muito cedo para podermos falar da questão da carreira política na UNITA, mas que... Equaciona voltar a Angola Claro, para trabalhar? claro, eu já tenho o meu irmão Durão, que partiu para Angola há pouco tempo, há um ano atrás, que trabalha no privado para poder contribuir e dar o que ele puder para melhorar a situação que está em Angola. Eu também vou pensando nisso, espero que nos próximos tempos também voltarei para Angola e também contribuir de uma maneira talvez diferente do que faço hoje, para poder dar também o meu contributo total para Angola. Primeiro passo, voltar a Angola. Segundo passo, essa carreira política? Até não, porque a Não tem política... vontade de seguir os passos do seu pai? Olha, eu já tenho na UNITA 12 irmãos que trabalham na UNITA, o Rafael Savimbi e o meu irmão Araújo, e tenho também os primos que trabalham na UNITA. Nós somos filhos da UNITA, o pai criou este partido e de todas as maneiras contribuímos de uma maneira ou de uma outra para que a UNITA possa continuar para a frente. E se eu for a regressar e puder continuar, o farei, mas que não é nenhuma obrigação agora. O que é que o senhor e a sua família pretende fazer para recuperar os restos mortais do seu pai? Olha, esta questão é muito boa. Nós tínhamos feito já um pedido perto do governo para podermos recuperar os restos mortais do pai, por duas razões muito simples. Primeiro, o pai sempre quis regressar à terra dele, digamos, o Lopitanga. Nós queríamos enterrar o pai perto dos seus pais, meus avós, dos seus irmãos, para que haja um funeral digno deste nome para o pai. E também, de uma outra maneira, também era para reabilitar a imagem do pai, que infelizmente nestes últimos tempos foi muito mal descrita, e nós queríamos com esta também ação dizer ao mundo, dizer aos angolanos, que o pai não foi a pessoa tão mal descrita como muitos o fazem, infelizmente, até agora. Tão belicista como Claro, é. e é por isso que neste mesmo âmbito nós escrevemos este livro, para dar a imagem que nós temos do nosso pai como pessoa que nos deu tudo até agora. De e alguma que foi forma, vocês, diferente. família, também querem fazer o luto. Claro, o que não se pôde fazer até agora. Então, este pedido foi feito há bastante tempo, mas que até agora, infelizmente, não houve nenhum avanço significativo, porque não há, da parte do governo, vontade de o fazer, infelizmente. Quais são as atividades que estão previstas para assinalar o aniversário da morte do Jonas Savimbi? Olha, nós previmos aqui na França, mas também em Angola, o partido da UNITA vai realizar ações em Angola. Aqui, em termos familiares, nós previmos, digamos, esperarmos agora que o livro possa aparecer nas bibliotecas e noutros sítios, e espero que os meus irmãos de Angola venham dentro de 2 ou 3 semanas para podermos lançar, digamos, este livro e explicarmos a todos, aos angolanos, a imagem que nós temos do nosso país, quem era ele próprio. Como é que se chama esse livro e quem é que o escreveu? Olha, o livro foi escrito por nós próprios, digamos, os filhos de Jonas Savimbi, os amigos de Jonas Savimbi, que o conheciam aqui e também noutros países do mundo. O livro conta a história de Jonas Savimbi aos seus netos. É o título do livro, para que eles possam conhecer quem era Jonas Savimbi, quem era o avô, quem era a pessoa,
e haverá uma, digamos, manifestação que vai se fazer dentro de pouco tempo, com a presença dos meus irmãos que estão em Angola, que vão vir aqui, para podermos lançar este livro atualmente, que também vamos traduzir em português e também em inglês. Muito bem, uma última questão, como é que olha para Angola? Angola que está nas notícias volta e meia criticada por questões de abusos de direitos humanos, também por a crise económica que atravessa. Como é que olha para a sua Angola? Com muita tristeza e estou sempre com muito, como dizer, com muita pena, e eu estou mesmo muito, quando você vê Angola, eu fui para Angola muitas vezes, como dizia há pouco tempo, e Angola, os angolanos são trabalhadores, mas que infelizmente estão num contexto que é difícil trabalhar. E quando você vê a situação dos angolanos que foram presos por terem lido um livro sobre a democracia, você vê em que situação Angola está hoje. Da mesma maneira que há notícias sobre angolanos que são detidos por tentarem se manifestar. Há uma Claro. outra manifestação que está prevista também agora para o próximo sábado, que não é Não é autorizada. autorizada. É só para dizer que as ações, a democracia em Angola é uma democracia que é só palavra, mas que em termos de factos não é democracia. É uma democracia muito orientada, controlada pelo governo. Não se pode manifestar, não se pode dizer o que nós pensamos. A rádio é controlada pelo governo, a televisão é controlada pelo governo, os jornais são controlados pelo governo. Então, esta democracia não é a democracia que nós queremos para Angola. E não é esta que o pai queria para Angola, claramente. Como é que vê o facto de Bonito de Sousa ser candidato, estar presente nas listas do MPLA e ao mesmo tempo ter estado envolvido neste processo de recenseamento? Há de resto uma manifestação prevista para este sábado que pede precisamente a demissão Claro. de Bonito de Sousa. Há muita, como dizer, as relações entre o governo e as instituições que deveriam controlar as eleições são muito difíceis e são muito próximas, o que faz com que é difícil acreditar que as eleições sejam mesmo, digamos, transparentes, porque os que deveriam controlar as eleições são os mesmos que trabalham pelo MPLA e pelo governo. E então, eu estou sempre muito duvidoso em pensar que as eleições em Angola serão transparentes mesmo outra vez deste ano. Mas acredita, por exemplo, que a UNITA vai aceitar os resultados eleitorais? É sempre difícil, e eu tive esta pergunta há pouco tempo de um amigo que dizia: não deveríamos aceitar as eleições se não forem justas. É verdade que é muito difícil dizer aos angolanos mais uma vez aceitamos, ou então vamos continuar a trabalhar, e que sabemos claramente que foram injustas, foram fraudulentas. É difícil responder a esta pergunta. Nós não queremos criar em Angola outra vez, digamos, situação negativa em termos de guerra, claramente. Mas aqui há, de alguma forma, algumas posições que não são iguais. A MPLA já está em campanha, tem os seus candidatos, tem os nomes anunciados, tem a lista definida, todavia não há uma data precisa para o ato eleitoral, a oposição ainda não começou a campanha eleitoral, há aqui uma luta algo desigual. Claro, e o desigual é simplesmente ligado ao fato que o governo é ao mesmo tempo o MPLA que controla as finanças de Angola. E eu penso que neste ponto de vista não é nada igual, porque eles tiram os fundos do Estado para poderem fazer campanha, e penso que a UNITA e outros partidos da oposição não têm esta capacidade. Não têm esses meios. Claro, e é o que faz com que a diferença hoje vê-se, e o que faz com que também não é normal que isto aconteça. Mas também é uma prova que nós vamos dizer aos angolanos que já se vê que desde o princípio há uma maneira de fazer as coisas que não são nada normais em Angola. Muito bem, Aleluia Savimbi, muito obrigada por Obrigado. esta sua entrevista. Era então Aleluia Savimbi, um dos filhos de Jonas Savimbi, no dia em que se assinala o 15º aniversário da morte de Jonas Savimbi. Obrigado.